Olá, tudo bem com você, desbravador? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos. Eu gostaria de convidá-lo para que neste momento você pudesse estudar comigo o cartão chamado Acampando com o Criador. Ele pertence às crianças de 10 a 12 anos. O tema se encontra na página 34. Ele é Sinais dos Tempos. Gostaria de pedir que você me acompanhasse em mais um estudo bíblico e permitisse que Deus lhe ensinasse importantes verdades sobre a sua palavra. A primeira tirinha diz: Liderildo, vem curtir, a água tá ótima. O Liderildo responde: estou me preparando para a chuva. Os sinais indicam tempestades. Rãs gritando demais, aves voando baixo, nuvens do tipo cirrus. No dia seguinte, a chuva caindo, os raios. Choveu a noite toda, nossas coisas estão todas molhadas. Está chovendo mais aqui dentro do que lá fora, deveríamos ter nos preparado. Que frio! Senti a barraca se movendo. Devíamos ter prestado atenção nos sinais. Página 35. A sabedoria de ler os sinais. É incrível como os animais conseguem perceber mudanças climáticas que nós não percebemos. Eles percebem as estações e também encontram incríveis rotas de migração. Ao seguir estes sinais, alguns animais passam por transformações. Entre a Carolina e o Canadá e entre a Coreia do Norte e a Sibéria, um dos peixes mais apreciados do mundo dá o seu espetáculo anual saindo do mar e subindo o rio onde nasceu. O salmão vive no mar como um peixe prateado ou azulado. Entre o segundo e o quarto ano de sua vida, o peixe sente um chamado que o impele a encontrar o exato rio onde nasceu e desafiar as corredeiras subindo até o local onde a sua vida começou. Olha que interessante. Ele se arremete a uma jornada onde não vai comer, lutará contra as forças das corredeiras, subirá quedas da água, driblará ursos e águias pescadoras até finalmente chegar ao topo. Neste processo, ele se transforma num peixe vermelho vivo, desova e finalmente morre. Como o salmão sabia a hora e o caminho. Chegou a hora de você, desbravador, encontrar o caminho e também conhecer os sinais. A volta de Jesus. A Bíblia aponta uma série de sinais sobre a volta de Jesus, o evento mais importante da história. Você conhece esses sinais? Você já ouviu falar a respeito deles? Vamos completar o 5.3 do pesquisador, o requisito 8.3 dos pesquisadores. E para isso, este estudo será diferente. Seu conselheiro vai montar uma pista de sinais e azimutes, onde sua unidade, com a ajuda de uma bússola, vai encontrar os textos bíblicos que correspondem a estas perguntas. Esta trilha poderá ser na vizinhança do seu clube e você poderá aproveitar para testemunhar. Ou será ao ar livre. Cuidado com as pistas, sinais e azimutes falsos, que serão colocados por seu conselheiro para testar seu conhecimento e a capacidade de usar a Bíblia. E a bússola. Em cada ponto você encontrará um brinde ou uma senha. Se for possível realizar, então, este requisito da maneira como a nossa classe bíblica está propondo, que assim seja feito. Eu acredito que vocês irão se divertir muito, aprender muito e também honrar muito ao santo nome do nosso Deus. Virando a página, na página 36, nós vamos ler a pergunta número 1. Quais seriam alguns dos sinais da volta de Jesus? Querido desbravador, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 5 ao versículo 14.
Antes, porém, de ler o texto bíblico, eu gostaria de chamar a atenção a um detalhe muito importante. Quando nós falamos sobre a segunda volta de Jesus, nós temos ricas informações com relação aos sinais, ou seja, a acontecimentos que ocorrerão de maneira cada vez maior até que Jesus volte. Jesus Cristo nunca nos deu uma data, então nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não podemos fixar uma data. Jesus vai voltar no dia 20 de março de 2021. Não, nós não sabemos e por isso nós não podemos marcar datas para a volta de Jesus. Jesus mesmo diz que nós não sabemos qual será a data da sua vinda. Nem mesmo os anjos do céu sabem, apenas o Pai. Deus, o Pai, sabe. Porém, Ele não nos deixou sem conhecimento, sem luz. Ele nos deu uma série de sinais. À medida que estes sinais fossem se cumprindo, fossem acontecendo, significava que mais perto Jesus estaria de voltar. E agora nós vamos ler estes sinais. Quais são eles? Vamos começar no versículo 5 de Mateus capítulo 24. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos sinais que acontecerá no fim dos tempos, perto da volta de Jesus, são muitos falsos cristos se levantando. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós também ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras. Quando Jesus disse isso, já existiam guerras no seu tempo. As guerras, os falsos cristos, não eram uma novidade. Pelo contrário, haviam e muitos. Porém, à medida que fosse aumentando a intensidade das guerras, a frequência das guerras, a frequência de mais falsos cristos, significaria que mais perto Jesus estaria de voltar. Jesus disse estas palavras. E depois disso, séculos depois, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Rumores de guerras ainda hoje pairam sobre o nosso mundo. Os falsos cristos, então, estão em todas as partes. Vamos continuar no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Jesus nos deu mais dois sinais: fome e terremotos. A fome também não era uma novidade na época de Jesus. E os terremotos também não. Mas à medida que a fome fosse se tornando maior, que os terremotos também e a frequência também fosse aumentando, ou seja, quanto mais vezes acontecesse, mais perto Jesus estaria de voltar. Vamos continuar. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos cristãos foram perseguidos ao longo dos séculos, mortos, torturados, odiados, simplesmente por acreditarem na verdade bíblica, por acreditarem e quererem ter uma comunhão genuína com Cristo Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então observe, escândalos seriam comuns, as pessoas se tornariam cada vez mais frias, cada vez mais apáticas, as pessoas se importariam cada vez menos com o seu próximo, as pessoas buscariam amar e satisfazer apenas o próprio eu. Isso porque o amor se esfriaria. Quando nós olhamos para o mundo hoje,
nós vemos que isso é uma terrível realidade. As pessoas estão cada vez mais egoístas, gananciosas, orgulhosas, maldosas. E tudo isso já estava profetizado na Bíblia. A Bíblia já dizia que isso iria acontecer. E mais, ela também diz que surgiriam falsos profetas. Pessoas que se levantariam falando sobre Deus, mas essas mesmas pessoas não conhecem a Deus. São falsos. Elas apenas querem enganar outras pessoas usando a palavra de Deus, dizendo pertencer a Deus. Vamos lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Observe que interessante. O último grande sinal a ser cumprido da volta de Jesus é a pregação do evangelho a todo mundo. Quando este evangelho verdadeiro, ou seja, o evangelho bíblico, for pregado a todo mundo, então o fim virá. Então Cristo poderá voltar. Continue comigo, através do versículo 24 ao versículo 29 agora, por favor. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Novamente, Jesus está reafirmando, dando uma atenção ainda maior pelo fato de que falsos cristos e falsos profetas iam se levantar. E eles enganariam a muitos, principalmente através de sinais, prodígios, curas, milagres. Porém, estes milagres não vêm do poder de Deus. Pelo contrário, se eles são falsos profetas, eles servem ao inimigo. E é do inimigo que eles estão tirando o poder para fazer isso. Vede que vulo tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Desbravador, existem duas categorias de sinais. Os sinais gerais, que são guerras e rumores de guerras, fome, terremotos, falsos profetas, falsos cristos, e os sinais específicos. Os sinais específicos estão justamente no versículo 29, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que os sinais gerais já se cumpriram, estão se cumprindo ou vão se cumprir? Isso, eles já se cumpriram. E eles também estão se cumprindo. E eles também vão se cumprir. Porque estas coisas vão se intensificar cada vez mais. E à medida que eu ver o mundo cada vez mais sofrendo pela fome, a primeira impressão que eu tenho que ter é de que Jesus está cada vez mais próximo de voltar. Este é um sinal da volta dele. Cada vez que eu ver rumores de guerra pairando pelo mundo, eu posso sentir paz, porque eu sei que Jesus está cada vez mais próximo de voltar. Isso vai existir até que Jesus volte. Agora, com relação ao escurecimento do sol, da lua e das estrelas, já aconteceram, estão acontecendo ou ainda vão acontecer? Já aconteceram. É verdade, desbravador. O escurecimento do sol aconteceu no dia 19 de maio de 1780. E também o escurecimento da lua. A queda das estrelas aconteceu no dia 13 de 11 de 1833. Ambos estes eventos foram datalogados como sinais da volta de Jesus. Muitas pessoas acharam que Deus estava voltando por ocasião destes dois eventos. Eles foram
fenomenais. E eu até peço que você pesquise sobre eles, ou até converse em particular comigo para que eu possa explicar com mais detalhes o que aconteceu nessas duas datas e por qual motivo são consideradas como cumprimento dos sinais de Mateus capítulo 24, versículo 29. Para não alongar muito o nosso estudo, eu não vou comentar aqui, porque são muitos detalhes. Mas se você pesquisar, você verá como Deus agiu neste dia. O escurecimento do sol não foi apenas um fator de eclipse, como acontece. A ciência, ela não detalhou, não antecipou o acontecimento deste eclipse. Ele foi um evento por parte de Deus. E também o escurecimento da lua, bem como a queda das estrelas. Para você ter uma noção a respeito da queda das estrelas, já que eu falei um pouquinho sobre o escurecimento da lua, uma pessoa que presenciou o fenômeno disse que em plena noite você seria totalmente capaz de ler um jornal de tantas estrelas que caíam do céu, e por causa disso, de tanto que o céu ficou iluminado. Perceba, desbravador, todos os sinais da volta de Jesus, com exceção da pregação do Evangelho a todo mundo, já aconteceu. Jesus está muito próximo de voltar. É isto que os sinais nos mostram. Vamos para a pergunta número 2? A volta de Jesus será visível ou secreta? Existem muitas pessoas que acreditam, sinceramente, que Jesus virá de maneira secreta, como um ladrão, ou apenas aqueles que têm os olhos da fé, os salvos, poderão ver Jesus. Mas vamos analisar o que a Bíblia diz. Mateus 24, mesmo capítulo que estamos, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus toma para si. Então assim há de ser a vinda de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, desbravador. Quando um relâmpago cai, você consegue vê-lo? Claro que consegue, você também consegue ouvi-lo. Será que só aqueles que estão salvos conseguem vê-lo? Não, todos conseguem vê-lo, tanto salvos quanto perdidos. Jesus está comparando a sua vinda a um relâmpago que cai, ou seja, todos conseguem ver, todos conseguem ouvir. Outro detalhe importante está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra vão se lamentar sobre ele, certamente. Amém. Olha que interessante. Todo o olho o verá. Quando se diz todo, não está se referindo apenas aos salvos, mas também aos perdidos. Como eu sei disso? Por que ele não poderia estar dizendo que todos os salvos o verão? Primeiro, porque se ele estivesse dizendo isso, haveria indícios no versículo, no capítulo, ou até no contexto, coisa que não há. E quando você olha o final, e todas as tribos da terra vão se lamentar sobre ele. O lamento não é algo bom, não é uma expressão de alegria. Ou seja, se as tribos vão se lamentar sobre ele, significa que estas tribos são os perdidos. Se elas vão se lamentar sobre Jesus, significa que elas não foram salvas, por isso estão se lamentando. Estão se lamentando que Jesus voltou, e por isso haverá um fim do pecado. Haverá o fim de tudo aquilo que eles mais cultivavam, mas que era contrário à vontade de Deus. Ora, se estas pessoas vão se lamentar ao ver Jesus, é porque não são apenas os salvos que vão ver Jesus voltando. Isso significa que tanto os salvos quanto perdidos verão Jesus voltar.
Ou seja, desbravador, Jesus não vai vir de maneira secreta. Jesus virá de maneira visível, nós estamos vendo versículos, audível, porque vai ter grande canglor de trombetas, músicas. Será um evento presencial, Jesus virá em pessoa nos buscar. Todos o verão, todos o ouvirão, salvos e perdidos. Tudo bem? Pergunta número 3. Quem ressuscitará no momento da volta de Jesus? Os salvos ou os ímpios? Vamos olhar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Desbravador, quando Jesus voltar, quando todos os sinais se cumprirem, aqueles que morreram salvos em Jesus, a partir do momento que Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo perfeito, com um corpo imortal. Então, em resposta da pergunta, quando Jesus voltar, quem vai ressuscitar? Os salvos ou os perdidos? Os salvos, não os ímpios. Os ímpios vão ressuscitar somente depois do milênio. Nós ainda vamos estudar sobre isso. No momento da volta de Jesus, os mortos que estão salvos vão ressuscitar. Ou seja, Jesus venceu a morte. E a morte não vai mais segurar os salvos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém por isso, não é mesmo? Os vivos que estiverem salvos, quando Jesus voltar, eles serão transformados, também possuindo um corpo incorruptível, imortal e perfeito. E tanto os salvos que ressuscitaram, quanto os salvos que estavam vivos e foram transformados, estes dois grupos vão encontrar Jesus no céu. Jesus, na sua volta, não pisa na terra. Existem texto bíblico que prova isso. Ele não pisa na terra, ele fica no céu e os anjos vêm ao nosso encontro. E os anjos nos levam até o encontro de Jesus, no céu. Tudo bem? Pergunta número 4. Por que Jesus parece demorar a cumprir a sua promessa? Muitos dizem, até zombando, que sempre falamos que Jesus vai voltar, mas Jesus nunca volta. Se você perguntar para o seu vovô se ele for um adventista, ou até mesmo se ele for um cristão, se ele já ouviu falar da volta de Jesus, ele vai dizer que sim, ele esperava a volta de Jesus, mas hoje ele tem 60, 70 anos. Então, há 50, 60 anos atrás, ele ouviu que Jesus iria voltar e até hoje Jesus não voltou. O mesmo com o bisavô, tataravô, até aqueles que já morreram. Desbravador, vamos olhar o que a Bíblia diz a respeito disso. 1 Pedro 3,9. Existe um detalhe importante. O texto não está em 1 Pedro 3,9, está em 2 Pedro 3,9, tá bom? Uma correção. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se um dia alguém perguntar, ou até querer zombar, mas você fala que Jesus vai vir e até hoje Jesus não voltou, por que acreditar nisso? Mostra esse texto bíblico para ele. Jesus ainda não voltou porque ele está sendo longânimo. Existem muitos sinais a se cumprirem. Só que, querido desbravador, a longanimidade de Deus é imensa. O que é longanimidade? Longanimidade é ter paciência. Longanimidade é você ter generosidade, é você conseguir suportar até mesmo as adversidades. Jesus está sendo paciente com aqueles que não se salvaram, porque ele quer que o máximo possível de pessoas se salvem.
Desbravador, hoje a coisa que eu mais desejo neste mundo é que Jesus volte. É o meu maior sonho, que Jesus volte para me buscar. Só que há 6 anos atrás, salvo engano, 5 ou 6 anos, eu não queria que Jesus voltasse. Por quê? Porque eu ainda não havia entregado a vida a Ele como eu deveria. Então perceba, hoje eu quero muito que Jesus volte. Mas existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho de Cristo e se arrependerem, para receberem a vida eterna. Cabe a mim levar esta mensagem a eles. Desta forma, eu vou estar preparando o máximo de pessoas para a volta de Jesus, já que Ele está sendo paciente, para que o máximo possível de pessoas se salve. Só que não se engane, desbravador. Se eu não escolher o caminho de Deus, mesmo assim Jesus vai voltar. Vai chegar um momento em que a paciência de Deus chegará no seu limite. E Deus voltará para finalmente punir o pecado, para finalmente libertar o seu povo. Por causa disso, eu tenho que estar ao lado de Jesus. A volta de Cristo não depende de mim, mas eu quero ser salvo. Por isso, eu tenho que prestar atenção nos detalhes, nos sinais da volta de Jesus e buscar levar esta mensagem também a outras pessoas, de que Jesus vai voltar. Mas a morte do salmão, antes de ser um desperdício, na verdade produz os nutrientes que vão alimentar o solo da floresta e a beira dos riachos, trazendo vida às plantas e a todos os que dependem dela. No entanto, o salmão, antes de sua morte estafante, deixou seu legado, pois em semanas milhares de ovos de peixes trarão uma nova leva de milhares de filhotes de salmão que descerá para o mar. Ou seja, a morte do salmão não foi em vão. Toda essa jornada que ele fez não foi em vão. Jesus deixou tudo e embarcou numa jornada por nós. Ele enfrentou todos, se tornou em vermelho sangue, entregou-se à morte, mas seu sacrifício nos deu nova vida, e ele voltará para nos buscar. O tempo disso já é próximo, e ele vem. Querido desbravador, louvado seja Deus pelo sacrifício dele na cruz, por ter morrido no meu e no seu lugar, e mais do que isso. Jesus não apenas morreu por mim e você, ele também vai voltar para me buscar e te buscar. Como você pode ver, praticamente todos os sinais se cumpriram. Está muito perto de Jesus voltar. Eu preciso então me preparar. Eu preciso entregar a minha vida a Ele e abandonar os meus pecados, todos os que eu puder. Se hoje eu vivo para o meu pecado, a partir do momento que eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou lutar contra os meus pecados. E o meu maior desejo, o meu apelo nesta noite é que você faça o mesmo. Deus tem um céu preparado para você. Deus quer te dar a vida eterna e Ele não se esqueceu de você. Mesmo vivendo em dias difíceis como nós estamos devido à pandemia, mesmo em momentos de dor e sofrimento, Deus está zelando pela sua vida e Ele está muito ansioso para voltar e te buscar, para voltar e te abraçar como um pai abraça um filho ou uma filha e te levar para o céu, um lugar perfeito, onde não vai existir dor, nem tristeza, nem morte, onde haverá felicidade e alegria por toda a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus Cristo desbravador. Não é difícil, ore a Ele e diz: Senhor, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Eu não sei como conduzir ela, eu não sei como viver ela, e eu sou tão fraco, eu sou pecador, mas que a partir de hoje seja o Senhor quem vai controlá-la, seja o Senhor quem vai tomar as decisões por mim, e me dê forças, porque eu quero estar de pé quando o Senhor finalmente voltar. Deus vai rasgar os céus, mover montanhas para te buscar, desbravador. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gostaria de orar com você neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso querido e amado Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor vai voltar para nos buscar.
porque o Senhor não se esquece de nós, de nenhum de nós. O Senhor sabe até mesmo quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, temos no nosso corpo. Por favor, Senhor, imploramos que o Senhor cuide de cada desbravador e que neste momento que ele estiver entregando a vida ao Senhor, o Senhor o abençoe grandemente. O Senhor derrame sobre ele o teu Espírito Santo e o Senhor o prepare, não apenas ele, mas toda a família dele, todos os amigos dele, todas as pessoas que ele ama, para viverem no céu quando o Senhor voltar para buscá-lo. Muito em breve o Senhor vai voltar. Louvado seja o Senhor por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.